Aquele cara que, desde o momento que a Vale foi privatizada, ele resolveu fazer alguma coisa. E ele que vai explicar o que ele resolveu fazer. Então, vou passar a palavra rapidinho para ele, em seguida para a Fernanda, que vai fazer um histórico aí da Vale também rápido. Por favor, doutor Eloy. Já estava aposentado quando surgiu a notícia da alienação do controle da Vale do Rio Doce. E antes que eu me perca aí em outras distrações, eu queria registrar um detalhe. Falou-se aqui na reestatização da Vale do Rio Doce. Eu quero dizer o seguinte: a Vale nasceu como empresa privada e nunca deixou de ser empresa privada. Ela nasceu com o decreto-lei do Getúlio Vargas, 4352. Quem quiser pode buscar na internet, é só consultar o artigo 6º, artigo 10º desse decreto-lei, onde está dito que o superintendente incumbido de administrar o acervo de duas empresas inglesas, uma que explorava metade do Brasil, a Itabira Aeronor, e a outra a Estrada de Ferro Vitória Minas. Esse superintendente estava autorizado a constituir uma sociedade anônima que teria o nome dele, Companhia Vale do Rio Doce S.A. Então, essa conversa de um presidente da República que diz que vai privatizar a Vale do Rio Doce é em si uma afronta, porque é subir para o alto, descer para baixo e entrar para dentro. A Vale do Rio Doce já era privatizada. O que eles chamaram de privatização foi a desestatização do controle da Vale do Rio Doce, que mais de 50% pertenciam à União, e esses 50%, não sei porquê, não foram colocados à venda na Bolsa de Valores de São Paulo nem de Rio de Janeiro. Elas são negociadas na Bolsa de Nova York. Com tanto sucesso que os americanos criaram o CBRT-Day. Eu fiz um blog na internet que comentava, depois do CBRT, eles criariam provavelmente a Petrobras Day. É um projeto de dominação econômica do país. Então, quando eu soube, já aposentado, que a Vale do Rio Doce seria alienada no seu controle, atendendo um desafio doméstico de um filho, né? Nós comentávamos um incidente que houve aqui na Praça 15, durante a privatização da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e apareceu na tela da televisão um adolescente com um rosto, uma máscara de sangue, que tinha levado um golpe de cacetete de um policial militar. E eu comentei: poxa, que estupidez, esse garoto vai para a rua, de repente a família nem sabe que ele está aí. Meu filho me disse: poxa, pai, esse camarada está oferecendo a única coisa que ele tem para defender uma ideia, que é a cara dele. E você que sabe tanta coisa, o que você está fazendo? Então, atendendo a esse resto dele, eu sentei no computador, era uma sexta-feira, comecei a escrever no computador às 7 horas da noite e fui até a manhã da segunda-feira. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma notificação, protesto, notificação e interpelação, comentando as diversas ilegalidades constatadas no edital de venda da Vale do Rio Doce. Não acusava ninguém em particular, atendia questões objetivas. Só para ficar um exemplo, no edital de venda da Vale estava dito que, uma vez batido o martelo do leilão da Vale, os contratos de concessão ferroviária e de navegação seriam insuscetíveis de revisão, ainda que judicial, por serem contratos perfeitos e acabados. Quem tem o mínimo de noção de direito sabe que contratos de ferrovia, de transporte de modo geral, são concessões e, por exigência constitucional, têm que ser licitadas periodicamente. Então, só de constar num edital público, no Diário Oficial da União, só esse fato já prejudicava de nulidade todo o processo de licitação da Vale. Além disso, eles deixaram que acontecesse aberrações do tipo de empresas como o Banco Bradesco,
que participou de um dos grupos de avaliação do acervo da Vale do Rio Doce, ele também fosse atuar depois na ponta compradora. Então, e duas vezes, não só pessoalmente, em seu próprio nome, de Banco Bradesco, mas como controlador da CSN. A lei de licitações proíbe que haja uma relação entre o avaliador e o comprador de 5%. Na época, o Bradesco tinha 17% do capital da CSN. Isso comprovadamente em juízo. Há acordos do Tribunal Regional da Primeira Região, publicados no Diário Oficial, em que a desembargadora Serene Maria de Almeida, relatora, ela registra esse detalhe. Isso foi confirmado pelo Ministério Público do Pará, onde foram concentradas todas as ações populares propostas contra a venda da Companhia Vale do Rio Doce. Só eu tenho 14 ações iniciadas aqui no Rio de Janeiro, mas por uma manobra jurídica, eles levantaram um conflito de competência e nesse conflito de competência descobriu-se que alguém tinha proposto uma ação em 1995. Esse foi o pretexto para concentrar em Belém todas as ações populares do Brasil. O juízo competente é só lá. Apesar do que a primeira ação julgada, contrariamente ao interesse público, foi por um juiz de Belo Horizonte, Dr. Marcos Chida Brandão, hoje talvez desembargador, não sei. Tá entendendo? Então, essa sentença é nula. E tem, então, mudado, essas ações já estão pendentes, estão a mercê de recursos especiais, extraordinários até hoje. Eu estou correndo contra o relógio para apresentar a resposta a 139 recursos que eles entraram, tá entendendo? E é isso. Eu agradeço, doutor Eloá, e eu já disse para ele que depois ele vai lá no programa da Auditoria Cidadã para falar 2 horas, e tem muita história para contar. E esse tempo aqui não representa nada, é só para vocês conhecerem a figura. E aí eu passo logo a palavra aqui para a Fernanda. Obrigada, boa noite. Primeiro agradecer o convite, né, à mesa. Meu nome é Fernanda, sou professora de História, formada na UF. Tenho uma pesquisa mais específica, né, na produção de prata da América Latina, mas trabalho com história ambiental no geral, né, mais amplamente. Eu acho que os companheiros que precederam, tanto nessa mesa, né, doutor Eloá, quanto na outra mesa, deram muitas impressões e muitos fatos muito interessantes, né, sobre a história da Vale. E eu acho que eu vou acabar repetindo alguns detalhes, né, mas só para aprofundar o que é a história da Vale desde antes dela ser estatal, né? Para a gente entender melhor qual é a relação da Vale, né, com a geopolítica mundial desde antes, né, disso que a gente está vivendo, para a gente entender qual que é o cenário que a gente está passando hoje. Então, existe aí o mito fundador da Vale, que é um terreno gigantesco, diversas terras em Itabira, Minas Gerais, que foram compradas por um grupo de investidores estrangeiros. E esse grupo, 2 anos depois, as ações desse grupo, 2 anos depois, que tinham formado, né, o Sindicato Brasileiro da Hematita, que era especificamente, né, para mineração, essas ações foram vendidas para o Percival Farquhar. Farquhar, para quem não conhece, é o grande nome dos investimentos norte-americanos no Brasil no início do século XX. Ele foi responsável, né, pela ferrovia Madeira-Mamoré, por diversas outras ferrovias e diversos outros investimentos, tanto no Brasil, em Cuba, em outros lugares da América Latina. Então, ele representava de forma muito forte os interesses dos Estados Unidos e da Inglaterra no Brasil. As suas tentativas tinham muito respaldo, né, do governo do Estado, do governo federal, mas ainda que ele fosse um dos maiores empresários do Brasil à época, ele teve dificuldade de levar à frente esse seu empreendimento
exatamente por questões de interesses conflituosos. Ele teve, enfim, problemas com o governo de Minas Gerais, porque não era uma proposta muito popular, apesar de ter sido muito incentivado pelo governo federal à época. Então, o que acontece? Vamos dar o contexto, assim, né? Depois desses anos, no início do século XX, do Farquhar com esse empreendimento frustrado, na chamada Revolução de 30, Getúlio Vargas toma o poder e, em 42, ele estatiza a Vale. O que seria, ele estatiza, na verdade, esse empreendimento do Farquhar. Ele nem era Vale ainda, né? Se chamava, quando o Farquhar comprou, virou Iron Ore Company, que é a companhia de minério de ferro brasileira. Então, o que acontece? Num cenário de Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, apesar de ser muito próximo ideologicamente do eixo, né, tinha, enfim, relações, inclusive, ideológicas, pessoais muito próximas com Mussolini, enfim, com a Alemanha. Ao mesmo tempo, os aliados estavam disputando o território brasileiro de Getúlio Vargas. Então, era muito importante para os aliados ter acesso aos nossos recursos naturais. Os Estados Unidos precisavam de ferro e borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, qual foi o acordo, né? Foi conversado o seguinte: olha só, a gente vai te dar toda a garantia de empréstimos, de investimento, você vai fazer os seus investimentos de indústria de base, tudo que você quiser. Você vai pegar esse empreendimento, né, de mineração, mas você vai fornecer para a gente o minério de ferro e a borracha, que era tudo que eles estavam precisando na época, né? E é muito engraçado porque a gente sabe que o Getúlio Vargas tentou fazer um populismo que agradava a gregos e troianos. Então ele tentava fazer um populismo que tivesse indústria de base, que aumentasse a participação brasileira no mercado mundial, mas ao mesmo tempo sem contrariar os interesses, né, da indústria internacional e do mercado. E isso levou a diversas contradições no seu governo. Inclusive, se o governo de Getúlio Vargas teve contradições, o governo de Kubitschek teve o triplo das contradições, né? Ele era muito mais, digamos assim, mole nesse sentido de enfrentar o capital estrangeiro. Então, ao longo do tempo, a nossa Vale, né, foi cada vez mais se associando a interesses internacionais, a interesses tanto de indústrias internacionais atuando no Brasil, dos Estados Unidos, né, atuando no Brasil, fazendo mineração, então se associando com essa iniciativa internacional privada no território brasileiro, como com setores estratégicos de outros países, né? O Brasil começou a exportar o ferro para 9 siderúrgicas japonesas, enfim. Começou a cada vez mais se integrar a esse sistema do capital global, né? E aí a gente dá aquele salto para a história da privatização, e é muito engraçado, porque a história da privatização ela já estava no plano real. Você tem um plano, né, de recuperação fiscal, um plano real, que já prevê a privatização de todas essas empresas, incluindo a Vale. Então, era o nosso plano de Estado, né, privatizar as nossas maiores riquezas. A Vale já era a maior produtora de ferro, de minério de ferro do mundo, né, enquanto empresa, né. E essas relações, né, entre Estados Unidos se acirraram, e a gente já está também nesse contexto pós-Guerra Fria, né, com o consenso de Washington, enfim. É muito engraçado porque hoje a gente discute a reestatização da Vale, mas se a Vale algum dia já foi estatizada, se é que foi estatizada, né, doutor? Ela sempre serviu aos interesses do capital estrangeiro.
em momentos em que a crise se acirra, né, como diz um famoso sociólogo, Emanuel Wallenstein, quando o bolo vai ficando menor, tem mais gente para querer dividir a fatia, né? Então os atritos se acirram, né? Então cada vez mais a nossa economia vai sendo levada para uma situação de venda no setor primário, né? De exportação de commodity, e cada vez menos a gente retorna àquele lugar periférico de onde na verdade a gente nunca saiu. Olha só, agora eu passo para o Lindsay e o Paulo. Boa noite, meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor do Sindicato do IBGE e sou coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui falando com vocês. Mas eu acho que a gente deveria pensar na nossa luta a partir de um projeto financeiro. A gente está discutindo muito a questão técnica e não discute a financiarização da economia a partir dos anos 70. Tudo isso que está acontecendo no Brasil é uma captura do Estado brasileiro, da sociedade, de um modo geral. Porque o que é tecnologia? Não existe tecnologia sem meio ambiente. O meio ambiente é toda a ferramenta que vai gerir qualquer tecnologia que vocês imaginarem, em qualquer país. Não existe tecnologia sem o petróleo, sem o ferro, sem a água. E quem é que detém todo esse poder? Somos nós do Brasil. Nós somos uma das maiores riquezas ambiental do planeta. Nós temos água, terra, tudo isso. Então, a partir dos anos 70, quando eles quebram a paridade dólar-ouro, isso aqui, o capital financeiro passa a ser hegemônico. Então você tem toda uma história financeira que vai capturando as nações. Nós temos na década de 70 aqui no Brasil chamado milagre econômico, que o Delfim falou, o bolo tem que crescer para depois dividir. Então essas empreiteiras estavam aí, fazendo obras faraônicas, o PIB crescendo a mais de 14%, mas a população estava na miséria. A população não se desenvolveu na qualidade de vida. Nós vimos a década de 80, a chamada década da década perdida, onde nós temos aí a questão do aumento do juro da dívida de 5% para 20%, década de 90, as privatizações. A gente deixa de discutir um arcabouço jurídico que está montado há décadas, por vários governos. Todos os governos que passaram, eu não vou falar desde o início da nossa história, não vou botar dos anos 70 para cá, todos os governos colaboraram com o projeto que nós estamos vivendo hoje. Não tem ninguém santo nessa brincadeira. Todos colaboraram, uns mais, outros menos, mas todos colaboraram. Então nós estamos partindo para essa situação no Brasil porque a gente deixa de discutir todo um arcabouço jurídico que está sendo colocado. Tá? Nós temos que entender que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é mais fácil a gente falar que Cabral e Pedrão roubaram, por isso que o Estado do Rio de Janeiro está do jeito que está. Não é verdade, eles roubaram, isso é verdade, isso é fato. Mas a gente tem uma história para o Estado do Rio de Janeiro chegar ao que tem hoje. Tá? Por exemplo, que eu posso dar aqui é, como a Helena falou, da Lei Candir. Uma lei que colocou no papel que o Brasil vai ser uma economia primária para o resto da vida. Está lá a Lei Complementar 87, feita pelo Fernando Henrique, que tinha no seu principal projeto de governo isentar o ICMS para produtos primários semi-elaborados. O que nós tínhamos no Rio de Janeiro aqui de mais importante, mais precioso? Petróleo, minério, tudo isso foi... Sabe quanto isso representou para o Rio de Janeiro de perdas financeiras? De 97 até 2015, 60 bilhões. Eu falei 60 bilhões, eu não falei 3 bilhões de uma SEDAI. Quantos SEDAIs cabem dentro de 60 bilhões? E aí nós temos, antes disso aqui, nós temos um empréstimo que o Marcelo Alencar faz, ele pede à Caixa Econômica, em 96, onde o Estado do Rio de Janeiro estava passando um problema muito grave, não tinha dinheiro para pagar 13º servidor de 95, a Caixa Econômica empresta 180 milhões, 120 milhões para pagar 13º e 60 milhões para fazer PDV, demissão voluntária, imposta pelo FMI. Sabe o que significou isso? 180 milhões? 44 condicionantes para o Estado do Rio de Janeiro teve que cumprir. Todo o Pacto Estatal do Rio de Janeiro foi privatizado. Rio Gás, Rio Luz, Banestes, Codeste, foi entregue às concessões do metrô. Então nós estamos falando aqui de uma história financeira, de um projeto financeiro que capturou o Estado brasileiro.
E a gente acha que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer. Tecnicamente nós não vamos resolver nada, porque quem comanda o Brasil é o capital financeiro. E o capital financeiro colocou um projeto para o país que nós somos produtor de commodities, produtos semi-elaborados e primários, e mais nada. Por isso que nós não temos indústria. O Plano Real, o que é o Plano Real? O Plano Real é uma enganação para a classe trabalhadora. É você criar um plano, diminuir a inflação, pega o salário de todo mundo, reduz a 1/3 que você divide pela URB, 2,750, e pega produtos baratos que vêm do estrangeiro e vende para a população entubando que a gente acha que avançou. Você sabe quanto era a taxa Selic quando entrou o Plano Real? Era 46% que os bancos levavam de lucro. Ou vocês acham que veio o plano, o PROES, o PROES foi à toa? Você sabe o que significava o PROES? O PROES foi salvamento de bancos nacionais e estaduais, porque a grande parte do que os bancos ganhavam era especulação, 60%. Quando veio o Plano Real, isso acabou. E aí, como é que salva os bancos? Através do dinheiro que foi financiado pelo Estado brasileiro. Tá? E aí, no caso do Rio de Janeiro, o Banerj foi vendido para o Itaú e todo o passivo do Banerj virou dívida pública. Nós não falamos de dívida pública. Alguém falou de dívida pública aqui? Ou você já está acontecendo, tudo está acontecendo por conta de quê? Nós temos que pagar, ano passado, 2018, nós pagamos para o sistema financeiro 1 trilhão para o sistema financeiro. 1 trilhão é mais de 3 bilhões por dia. Me mostra qual é a corrupção que você está vendo na televisão, que paga 3 bilhões por dia para um banqueiro, para o sistema bancário. Se você me mostrar só que nós estamos sendo convencidos pelo cenário. A Maria Lúcia Fatorelli sempre fala isso. Nós temos aqui um cenário de destruição do país, de crise financeira, ética, moral, política, tudo isso. E aqui do lado de cá nós temos o Brasil real, do miolo, do ferro, da água, do petróleo. Isso aqui é que eles estão capturando. Ou seja, a gente não está percebendo isso. Cenário é uma coisa que acontece ou não. A gente levantou os números da dívida pública, por exemplo, em 2015, quando a Dilma falou que tinha um déficit primário fiscal de 110 bilhões, aí entrou o Temer e deu o golpe, não, falou que é 170. Quando você pega os números da receita e da despesa da União em 2015, sabe o que acontece? Nós temos um superávit de 480 bilhões. Quando você vai para 2016, você tem um superávit de 267 bilhões. Quando você vai para 2017, você tem um superávit de 74 bilhões. 3 anos foram quase 800 bilhões. Por que eles tiveram que apresentar o cenário de destruição? Porque como é que eu possa propor um ajuste fiscal ao país se tiver números positivos? Eu tenho que apresentar uma tragédia para que a gente possa comprar esse cenário. Cenário é uma coisa que pode acontecer ou não. E para finalizando, a companheira anterior aqui da Petrobras falou da questão da lei do pré-sal do Fundo Social. Leiam a lei está escrita assim, no artigo 47, que todo o dinheiro, o royalties do petróleo será aplicado na educação, na saúde, ciência, cultura e tal. Beleza, agora vai na lei. Aí tem um artigo que é o parágrafo que diz assim, preferencialmente será aplicado no exterior, se houver lucro que você vai aplicar nesses setores. O que tem no exterior esperando? Sabe o que tem? Os derivativos sem laço foram o centro da crise que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos em 2008 e 2009. Quando houve a crise que os Estados Unidos foi obrigado a injetar 16 trilhões de dólares na economia dos bancos para não quebrar, porque eles eram grandes demais, eles pegaram aqueles passivos sem laço e jogaram no chamado bad banks, banco de mal, gaveta e tal, e falaram assim, nós podemos esperar 20 ou 30 anos para encontrar um porto seguro. Os portos seguros são feitos através de quê? De fundos de pensões tradicionais, Previ, Petro e companhia, e mais os fundos foram criados. Fundo Soberano, Fundo do Pré-Sal, MCE, Cumprest, tudo isso para absorver papéis podres. Para finalizar, por que vocês acham que nós estamos quebrando o fundo de pensões? Estamos quebrando exatamente porque eles foram obrigados a absorver todos esses papéis sem lastro nenhum. Nós temos uma economia mundial que o PIB é em torno de 80, 90 a 100 trilhões de dólares. E 10 vezes mais ou 20 vezes mais que esse passivo sem lastro nenhum. Uma economia virtual que não existe. E a crise do capital ela vem exatamente para limpar e se empoderar desse meio ambiente que é o real, que é o que acontece, que é o miolo, o ferro, o petróleo, a terra, a água. É isso que nós temos que ver o que está acontecendo no Brasil. A biodiversidade também. Agora eu vou passar a palavra para o Edson Farias Melo, né?
e ele vai dar o recado dele aí, e aí a gente vai partir para a terceira e última mesa. Boa noite, obrigado. Eu aqui estou representando a Associação de Geólogos do Rio de Janeiro. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio e estive no governo durante 8 anos, no governo Lula e no governo Dilma, e exatamente à frente das questões socioambientais do Ministério de Minas e Energia. Portanto, convivi um pouco com a Vale e outras empresas, grandes e pequenas. Mais alto. Bom, os colegas que me antecederam trouxeram alguns elementos históricos importantes, assim como o antecessor, falando da riqueza ambiental, da financiarização e da primarização da economia. Eu acho que estão aí os elementos básicos para a gente começar a pensar e olhar para frente. Entender o modelo econômico, o modelo de desenvolvimento, se é que eu posso dizer que existe um modelo de desenvolvimento, porque o modelo posto é um modelo de crescimento econômico, aspas, o crescimento. Porque modelo de desenvolvimento, na prática, não existe. Porque o desenvolvimento pressupõe qualidade de vida, e qualidade de vida não está no portfólio da Vale nem de nenhuma outra empresa nesse país, não é só de mineração. E eu queria então trazer duas questões. Quando os colegas falaram, tentei organizar para ser bastante objetivo. Quais são então as raízes desse desastre, desse crime cometido pela Vale? E quais são os caminhos para frente a partir dessa lição, dessa trágica lição? Eu coloco já trazendo a questão da primarização da economia, eu parto daí, da questão financeira, né? Porque na realidade a empresa não está preocupada em desenvolvimento, ela precisa de produção a todo custo para que possa haver retiradas lá fora daqueles que financiam. Então, o objetivo é produzir. E a questão do minério, da economia primária, é que ele é uma commodity. Ele oscila, o preço oscila no mercado que é posto lá fora, o preço é definido fora do país. Então, nessas flutuações, como ocorreu com o ferro, como baixa o preço, é preciso aumentar a produção. E isso tem que ser feito de qualquer jeito, porque há uma pressão muito forte para que se haja retirada, né, do lucro. Bom, temos aí então um problema. E aí temos que conviver abaixo da linha do Equador, no sul, um conjunto de países que são ricos em minérios, mas vivemos então o paradoxo da abundância. Ao mesmo tempo que somos ricos, são poucos os países que são ricos em minério e também têm qualidade de vida, como é o caso da Austrália, porque todos os outros, abaixo da linha do Equador, são miseráveis. E esse paradoxo é que precisa ser enfrentado. E temos então esse modelo econômico, que é a doença que nós temos que conviver. Convivendo com a Vale, foi muito fácil perceber alguns pontos que não permitem que a empresa compreenda ou tenha a percepção, a sensibilidade para o mal que ela faz, como ela fez 2 vezes em 3 anos, 2 desastres da Monta de Mariana e agora de Brumadinho. E aí o que temos? A arrogância dessa empresa de tal ordem que ela se cega. Isso perpassa por todo o corpo técnico. Lidando com as pessoas que trabalham na Vale é perceptível, é fácil de perceber isso no diálogo do dia a dia. Eles são de tal ordem arrogantes que eles não conseguem, eles se cegam, não percebem que aquela barragem poderia romper como de fato aconteceu. E aí nós temos uma questão de responsabilidade social que não é observada por nenhuma dessas empresas. Né? Como se traduz então a questão da responsabilidade social na mineração? Não há, por parte, eu não falo da responsabilidade social com os seus empregados, os seus funcionários, eu falo com as comunidades. Porque aquelas comunidades que hospedam esses grandes projetos que são os primeiros a sofrerem os danos. Nós temos situações como Itabira, por exemplo. Itabira foi uma das primeiras
cidades onde a Vale começou, o colega deve saber, né? E é curioso que, lendo um trabalho de uns professores de psicologia de Santa Catarina, eles revelaram que o índice de suicídio em Itapira é maior do que Belo Horizonte. Curioso, por uma empresa então que se diz que promove o desenvolvimento, que traz riqueza, e temos então a comunidade onde as pessoas se matam. Onde está a qualidade de vida, portanto? Daí fica claro o paradoxo da abundância. Mas não é a Vale apenas. Acho que a responsabilidade precisa ser compartilhada com o poder público. O poder público consciente. O DNPM de ontem, o TCU disse que, através de um estudo que fizeram com várias agências e organizações do poder público, o DNPM é o segundo mais suscetível à corrupção no país. O primeiro é a parte de transporte, depois o DNPM, agora a Agência Nacional. Quer dizer, são suscetíveis à corrupção. Eu não estou dizendo que existe e há corrupção de fato. Mas eu convivo com todo esse pessoal e vejo que temos problemas muito graves. A própria maneira com que o órgão hoje se estrutura, que agora aconteceu, a agência foi nomeada diretoria. E como que é feita essa nomeação? É indicação política. Não pode dar certo isso. Por fim, eu quero dizer que esse modelo de desenvolvimento... Qual a indicação que não é política? Boa pergunta. Qual a indicação que não é política? Mas se for pornografia, né, por qualidade técnica, que aí não vai ser indicação, né? É boa política. Quem vai decidir? Bom, o fato é que é assim que acontece hoje. Assim é que é. Pois é, e assim que não pode ser. Assim é que continuará sendo. Bom, se deixarmos. Eu quero só concluir dizendo que o modelo de desenvolvimento, então, que eu acho que seria então o olhar para frente, né, pressupõe então uma qualificação do diálogo com a comunidade, principalmente. São aqueles que estão lá. E eu falo da licença social, que não existe nem figura jurídica e que de forma alguma existe, mas que existe no primeiro mundo, mas não existe aqui. As comunidades não são consultadas, não existe o diálogo com as comunidades. Existem instrumentos para isso. Eu diria, o plano diretor municipal é um instrumento, mas ele é uma peça de prateleira. Ele não é de fato construído com a comunidade, mas seria por aí que talvez pudéssemos então as comunidades, né, monitorar e dizer o que querem para o seu território. Então, o ordenamento territorial, com base em alguns instrumentos como plano diretor, poderia ser já um ponto de partida para abrirmos uma discussão olhando para frente.